partir de um mesmo tronco, a partir de um mesmo princípio. E o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Renovo é a continuidade daquilo que Deus começou lá atrás, tendo a mesma essência. Guarde isso na tua vida. Então nada que eu vou te trazer aqui nesta noite é inovação. Eu vou te falar de renovo. Renovo. Um dos grandes desejos do homem, da mulher, do ser humano é que ele consiga atingir um grau de maturidade na sua vida, para que ele possa estar numa condição satisfatória e até mesmo confortável. Pois bem, é o desejo que está na vida de todos nós. E muitos de nós chegamos muito próximo daquilo que desejamos. Mas o importante não é apenas chegar lá, pastor Cláudio. O importante é os brotos que vão surgir da minha vida para dar continuidade àquilo que um dia foi começado por Deus em nossa vida. O livro do profeta Joel, ele me traz um relato muito interessante. São apenas 3 capítulos, 73 versículos, que nos trazem um relato de um povo que havia alcançado aquilo que fora promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, quando o povo de Israel foi arrancado lá do Egito, era que Deus os colocaria em uma terra que mana leite e mel. E quando eu começo a ler o livro do profeta Joel, eu entendo que aquilo que impulsionou esse povo judeu por muitos e muitos anos havia se tornado uma realidade. Havia se tornado uma realidade. Eles conquistaram, estavam assentados no lugar que Deus prometeu, e a sua vida era uma vida de abundância. E esse povo de Israel era muito dedicado ao agronegócio. E eles tinham como grande referência da sua produção, que são destacados aqui no livro do profeta Joel, 3 elementos, que eram os grãos de cereais, que eram o vinho obtido a partir das uvas, e também o óleo obtido através das azeitonas, das olivas. E era uma prosperidade muito grande. E sabe de uma coisa, irmãos? É o nosso desejo. Eu desejei, eu criei na promessa, eu busquei, eu perseverei e cheguei lá. E agora eu começo a desfrutar de uma bênção de Deus inigualável na minha vida. Anos após anos, me diz a história, que esse povo era abençoado por Deus, e eles necessitavam de fazer novos celeiros, novos lugares para guardar aquilo que era a sua produção. Mas não obstante a isso, se a bênção de Deus vem para a minha vida conforme foi prometido, existem também mandamentos que precisam ser observados. E para quem gosta um pouquinho da leitura bíblica, lá no livro de Êxodo, capítulo 28, 29, foi instituído algumas coisas ali muito interessantes, irmãos. E que coisas são essas? Tem um versículo no capítulo 29 de Êxodo que diz que seriam como um estatuto perpétuo: culto ao Senhor pela manhã e à tarde de todos os dias. E cultos esse que não se traduzia apenas em se reunir, mas culto esse que era determinação que houvesse sacrifícios.
E como esses 3 elementos que eu citei aqui aos irmãos eram muito importantes dentro da economia daquele povo, servia para a sua alimentação, ele tinha também o seu papel que era muito importante dentro da questão espiritual. Porque eram oferecidos sacrifícios ao Senhor, os grãos, o azeite e o suco de uva. E diz a Bíblia que pela manhã era sacrificado, e à tarde novamente, mas à tarde entrava o azeite, porque era uma oferta de libação, diz a palavra de Deus. Mas uma coisa muito interessante, irmãos, eu estava meditando nisso aqui, e a gente já vem com isso aqui no coração há alguns dias, Deus falando conosco, e há uma similaridade muito grande com o que aconteceu, pastor Cláudio, nesses dias aqui, com o que está acontecendo hoje, século 21. Que é isso, pastor? Sim, senhores. A coisa estava muito boa, a coisa estava muito fácil, a prosperidade era uma realidade, a abastança era uma realidade na vida desse povo. E infelizmente, quando a coisa começa a ficar muito boa, muito fácil, alguns princípios básicos eles começam a ser esquecidos. Começam a ser esquecidos. E é disso aqui que trata o livro do profeta Joel. E diz o texto, para a gente ganhar tempo aqui, que eu não quero demorar muito, eu quero ser muito direto naquilo que Deus colocou no meu coração. Diz o texto sagrado que houve um período em que os sacerdotes estavam entristecidos, porque já não havia mais culto, já não havia mais oferta, já não havia mais aquilo que era um cotidiano na vida do povo. Pastor, mas o que tem a ver com o nosso dia? Irmãos, se estava bom para eles, imaginem hoje, irmãos. Eu não preciso nem na fila do banco mais, pastor Cláudio. Entro no aplicativo, do sofá da minha casa eu pago minhas contas, eu transfiro, eu recebo, eu faço o que precisar fazer. Está muito cômodo. Do sofá da minha casa eu posso entrar numa rede de supermercado e fazer o pedido que eu preciso, e vai chegar lá a tempo e a hora à minha disposição. E com isso nos trouxe uma comodidade, sim. Mas à luz do que aconteceu com Israel, começa a acontecer com a gente. Alguém começa a desfrutar de uma maneira tão veemente desta benécia que nós temos a nosso favor, e a gente começa a se esquecer de que foi o Senhor que deu, que foi o Senhor que proporcionou, de que foi o Senhor que abençoou. E sabe o que eu começo a fazer? Eu começo também a me esquecer que eu tenho um compromisso de prestar culto ao Senhor. Pastor, o senhor vai bater na gente? Não, eu vou te trazer o que Deus botou no meu coração. E para mim não apanhar sozinho depois, eu tenho que compartilhar contigo, meu querido, em nome de Jesus. E eu me sinto na condição de começar a escolher. Hoje eu vou. Essa semana tem quantas vezes? 3. Eu vou e 1 e fico 2 em casa. Na outra, de repente, eu vou 2 e fico 1 em casa. A coisa começa a funcionar assim. Mas o grande risco é que, quando você fica devendo a mim, tem um peso. Mas quando alguém começa a dever o que prometeu ao Senhor, pastor, tem gente que diz que Deus está muito ocupado para se preocupar com isso. Você está enganado. Você está enganado. E eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para a vida de alguém. Aquilo que Deus concedeu na tua vida como bênção não pode servir de gatilho para te impedir o teu culto, a tua adoração, o teu serviço ao Senhor. Israel estava vivendo isso aqui. E diz a Bíblia que de repente Deus aciona
um exército. De quê, pastor? De gafanhotos. E a interpretação aqui, ela é vasta. Eu posso falar desse texto aqui dentro de um contexto histórico, dentro do contexto do que aconteceu. Eu posso falar de um contexto profético, que esse exército aqui se refere também a invasões sucessivas que o povo de Israel sofreria, a saber, assírio, babilônicos, medo-persos e também os romanos. Mas me perdoem os irmãos aí que têm um conhecimento mais aprofundado. Eu quero ficar aqui no contexto histórico, porque na realidade Deus usa uma coisa, Deus usa o profeta para olhar o que estava acontecendo e assim ele ministrar sobre a vida de Israel o que estava acontecendo. E diz a Bíblia que foi recomendado que fizesse disso uma narração aos filhos de Israel. Mas por que, pastor? Se a Bíblia manda trazer à memória só aquilo que me traz esperança, sim, eu vou fazer questão de trazer à memória o que te traz esperança. Mas também eu tenho o compromisso e a responsabilidade diante de Deus de dizer para você que quando eu devo a Deus, Deus não deixa de passar de qualquer maneira. Sabe por quê? Acima de tudo, Ele tem um desejo muito grande de te ter perto dEle, adorando a Ele, servindo a Ele, cultuando ao seu nome. Oh, meu Deus do céu, esse negócio é muito lindo. E diz a Bíblia que aquilo que era fartura, aquilo que era a menina dos olhos deste povo, ele de repente é atacado por uma nuvem de gafanhotos. E alguns escritores chegam a dizer que acontecia, pastor Júnior, algo como que um passe de mágica. Pela manhã, se olhava, estava tudo verdinho. E à tarde, se olhava, estava tudo derribado, acabado. E ele fala aqui no versículo 4, fala que o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Não está falando aqui de qualidades diferentes de gafanhotos, mas está falando de fases da vida do gafanhoto durante o seu ataque. Uma outra hora, de repente, a gente entra nisso aqui mais detalhadamente para você entender. São fases diferentes da vida do gafanhoto quando ele ataca uma lavoura. Ah, meu Deus. Diz a Bíblia, no versículo de número 2... Ah, Jesus, ouvi isto, e é chamado primeiro os anciãos. Preste atenção nisso aqui, isso é muito importante. Diante da situação que estava acontecendo, é chamado primeiro os anciãos. Quem são os anciãos, pastor? Aqueles irmãos que já viveram, aqueles que já passaram mais tempo, aqueles que observaram o crescimento do povo, que viram muita coisa acontecer. E quando eles são chamados, diz assim: ouvi isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Aconteceu isso em vossos dias ou também nos dias de vossos pais? Eles queriam um testemunho do que havia acontecido. E eles estão testemunhando: olha, quando éramos fiéis ao Senhor, no temor do Senhor, o Senhor abençoava com prosperidade. Mas quando se vira as costas para o Senhor, a mão de Deus pesa. E dentro disso aqui, eu achei interessante que começa-se a chamar as pessoas responsáveis. E no versículo de número 5, ele diz: despertai ébrios e chorai, gemei, vós que bebei o vinho por causa do mosto. Está falando aqui com relação ao povo, está indagando o povo. Vocês já viram isto acontecer? Não está acontecendo por acaso, não está acontecendo por acaso. Tem uma razão pela qual vocês foram vitimados por esta nuvem de gafanhotos. E não para por aí. No versículo 9 do capítulo 1, vai me dizer que os sacerdotes e os servos do Senhor estavam entristecidos. Já não havia mais culto, não tem o que oferecer.
Eu não tenho motivos para vir à casa do Senhor. No versículo de número 11, ele vai dizer que os lavradores, aqueles que cuidavam, aqueles que dominavam todas as técnicas de plantio, eles estavam envergonhados. E os vinhateiros, eles gemiam sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo, ela desapareceu. Versículo 12 diz que a vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos do homem. Eu comecei falando aqui de um povo próspero, mas agora estou diante de uma situação que um povo, porque virou as costas para Deus, ele começa a colher um resultado amargo na sua vida. Pastor, se eu veio aqui, o senhor vai falar isso para a gente? Eu vou falar sim. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ei, eu estou aqui para servir a Ele, eu estou aqui para exaltar a Ele, eu estou aqui para cumprir o que eu prometi a Ele. Aleluia, porque a hora que eu deixar de cumprir, Deus também pode retirar a mão sobre a minha vida. E se Deus retirar a mão sobre a minha vida, eu vou chorar, eu vou gemer, eu vou reclamar, eu vou buscar um socorro. Sabe por quê? Porque não há mais motivo de alegria na minha vida. Glória a Deus. E não para por aí. Observem bem que ele começa pelos anciãos, fala com o povo se referindo a ele como ébrios, ele fala dos sacerdotes, ele fala dos lavadores, mas ele não para por aí, ele chega no altar. Ele chega no altar, ele diz assim: cingei-vos e lamentai-vos, sacerdotes, e gemei. Eu não estou aqui para cobrar de você. Eu estou aqui porque a palavra cobrou de mim. Eu estou aqui porque a palavra cobrou de nós. E nós temos um compromisso. Tem uma outra tradução que no lugar do termo gemei, ela vai falar de uivai. Uivai. O que é esse gemido aqui? É choro em alta voz, em alta voz. O que o profeta está me dizendo aqui? Ei, eu tenho que me conscientizar de que a coisa, ela poderia estar muito melhor do que está. Eu preciso me conscientizar de que se eu virar as costas para Deus, a situação vai complicar. Eu vou pagar preço, que eu vou gemer na minha vida com isso. E ele diz assim aos sacerdotes: olha, irmãos, isso aqui mexeu muito comigo. Ele diz assim: entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros de Deus, porque a oferta de manjares e libação cortadas foram da casa do Senhor vosso Deus. Talvez tem muita gente aqui que não chegou a alcançar, mas eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai ia na mercearia, ele comprava, o açúcar vinha no saco, o arroz vinha no saco, e a gente chamava de saco de estopa. E qual é a relação disso, pastor? Para você entender isso aqui, eu preciso te falar isso. Aquelas pessoas que eram mais necessitadas, porque menino era o que não faltava na casa de pessoas mais necessitadas, era menino com força. E às vezes os pais, por não terem condição de comprar roupa para eles, eles pegavam aquele saco de estopa, irmãos, e eles faziam um furo em cima, no fundo do saco, e 2 furos do lado, irmã Rosângela, e colocava aquilo ali nos meninos, para eles não ficarem desprevenidos e pegando friagem no seu peito. Mas só que tem um negócio muito interessante: aquilo pinicava, aquilo espetava, aquilo não era o tecido apropriado para roupa.
Durante o dia podia até ser, mas à noite ninguém dormia com aquele negócio. Mas Joel, quando ele abre a boca, ele diz aqui assim, ó: entrai e passai vestido de pano de saco durante toda a noite. Pastor, que tem a ver isso com renovo? Espera aí que você já vai entender. Isso aqui, ele não está falando para o povo, ele não está falando para os lavradores, ele não está falando para os anciãos, está falando para ministros, está falando para ministros, está falando para ministros. Irmãos, alguma coisa precisa acontecer de diferente. E se você foi denominado ministro na casa do Senhor, foi denominado sacerdote na casa do Senhor, oh meu Deus do céu, você está dormindo muito, você está dormindo muito, está tendo um sono fácil, está tendo um sono despreocupado. A coisa está pegando fogo por aí afora. Alguém está sendo despertado. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas a oração na vida do ministro, ela não pode ser só na hora da agrura, na hora da necessidade. Ela precisa ser constante. Então o que eu vim trazer nesta noite aqui é que Deus está exigindo de alguém que comece a levantar mais, durma menos um pouquinho e comece a clamar, porque dias ruins estão para vir sobre a face da terra. Oh meu Deus, aleluias. Aí no versículo 14, eu encontro pela primeira vez neste livro de 73 versículos uma palavra muito interessante que ele diz assim, ó: sacrificai um jejum e apregoai um dia de proibição. Vai se repetir novamente mais à frente, no capítulo 2, versículo 15. Dia de proibição, pastor Cláudio. Tem gente que está achando que hoje isso aqui é um entretenimento, é um passatempo, é alguma coisa que eu estou fazendo porque eu não tinha outra coisa para fazer no sábado à noite. Mas isso aqui é responsabilidade. E alguém até ousa dizer assim: ô pastor, peraí, Deus não proíbe de fazer nada. Ô irmão, vai ler a Bíblia, vai aprender um pouquinho que ensina a Bíblia aqui, que tem coisa que Deus não tolera. E ele diz diretamente assim: não peca não, não peca não, não peca não. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. E é orientado por Deus aqui um dia de proibição. Irmãos, nós estamos passando um momento tão importante. E alguém vai falar: pastor, o senhor vai falar de eleição? Não, irmãos, a eleição é amanhã, é outra história. Mas eu estou vivendo um momento importante na minha vida, em que eu tenho que me posicionar. Posicionar em quê, pastor? Em quem votar? Não. Eu tenho que me posicionar como crente. Eu tenho que me posicionar como servo de Deus. Eu tenho que me posicionar como ministro da casa do Senhor. Eu tenho que me posicionar como profeta de Deus. Eu tenho que me posicionar como líder na casa do Senhor. Eu tenho que tomar uma postura de ser crente. Ou eu sou ou não sou. É hora de instalar na minha vida em particular um dia de proibição. Oh meu Deus, no dia de proibição eu não vou falar da vida de ninguém. No dia de proibição eu não vou criticar ninguém. No dia de proibição eu não vou procurar defeito na vida de ninguém. No dia de proibição eu vou colocar minha cara no chão e vou pedir misericórdia ao Senhor pela minha vida, para que eu possa honrar com o meu compromisso como servo de Deus. É isso aqui que eu estou falando, irmãos. Não é eu determinar para a tua vida que você não pode, não deve, não faz, não use. Oh meu querido irmão, o Espírito Santo que habita na tua vida, Ele é Deus e Ele vai falar no teu coração. E se você começar a observar a poderosa palavra de Deus, Deus vai trabalhar em você de uma maneira toda especial. Aleluias. Capítulo 2. O tempo corre muito. Ele começa dizendo que tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. E com esse clamor, os moradores da terra se perturbarão.
E ele disse aqui, olha, o termo é perturbem-se entre eles, mediante o que vão ouvir, mediante a palavra que vai ser pregada, mediante a palavra que vai incomodar, mediante ao sal que vai pegar na ferida, mediante aquilo que ele vai ouvir, que vai tinir ambas as orelhas. Eles vão se perturbar. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui para passar a mão, para alisar, para fazer cafuné, para falar que é bonzinho, que está torto, mas está bom desse jeito. Não, nós estamos aqui para confrontar. Você precisa conserto na tua vida, precisa acertar o caminho e precisa tomar compromisso com Deus. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho de ursinhos carinhosos, não. É confronto ao pecado, é confronto ao que está errado. Se você quer continuar no erro, o problema é teu. Mas nós vamos proclamar: perturbem-se os moradores da terra, porque a palavra de Deus vai direto a você. Mas Deus começa a mostrar possibilidades e caminhos para que talvez haja esperança. Isso aqui é muito forte. Não dá para a gente ir em todos os detalhes, senão eu ia gastar muito tempo. Mas eu quero chegar no meu objetivo aqui nesta noite, que é renovo. É renovo. Aí ele diz assim: olha, eu, o Senhor, estou cansado de ver gente rasgando os vestidos. Eu, o Senhor, estou cansado de ver gente colocando cinza sobre a cabeça, mas não está adiantando de nada. Está aqui no texto, está no texto. Aí Deus diz assim para ele: ó, rasgai agora os vossos corações e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e Ele se arrepende do mal. Versículo 14 do capítulo 2 diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta, uma libação para o Senhor vosso Deus. Uma luz no final do túnel foi acesa aqui. E qual o caminho, pastor? O caminho é meio sério. É bem sério. E diz aqui, versículo 15 do capítulo 2: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum e proclamai novamente um dia de proibição. Pastor, me perdoe, mas a minha situação não é tão ruim quanto a daquele povo. Eu tenho comida, tenho bebida, minha conta no banco não está zerada, tenho crédito na praça. Muito bem, muito bem. Mas tem algumas coisas acontecendo que poderiam ser diferentes. Poderiam ser diferentes. A história vai me dizer que esses homens tentaram tudo na lavoura. E Deus, ao ver a tentativa deles, os seus recursos, Deus diz assim: tá bom, vocês podem ser suplementos, podem ter conhecimento da terra, podem saber como é que trabalha a terra, mas eu, Senhor, eu domino a chuva, eu corto a chuva. E se Deus fizer parar de chover, você para de prosperar. Vai parar de prosperar. Pastor, o que está acontecendo? A nossa situação, irmãos, está faltando alguma coisa. A nossa lavoura está brotando pouco. Não tem mais batismo com o Espírito Santo. Não tem libertação. O endemoniado entra e sai do jeito que quer. Ainda diz que eu frequento, eu vou e quer falar, quer acontecer. Batismo com o Espírito Santo, está ficando relegado a coisa do passado. Mas eu vim aqui nesta noite trazer: ei, o tronco ainda é o mesmo. A árvore ainda é a mesma que está plantada junto a ribeiros de água. E eu quero te trazer uma coisa da parte de Deus esta noite. Ei, não vá muito longe não. Traga à tua memória o que te dá esperança. Lembra dos nossos cultos. Lembra dos nossos cultos.
batizava com o Espírito Santo quando se cantava hino da harpa. O testemunho vinha aqui da irmã que não tem tanto conhecimento, não sabia nada de teologia. O irmão que fala Antão no lugar de Antão, mas o poder caía. Crente era batizado com o Espírito Santo. Mas hoje a gente está pegado a tanta coisa, que os brotos que começaram a surgir, eles foram sufocados e não está havendo renovo. Mas esta noite vai ser diferente. Eu vim aqui trazer uma palavra da parte de Deus. Eu preciso santificar um dia de jejum ao Senhor. Eu preciso decretar na minha vida um dia de proibição. Eu não preciso fazer uma lista aqui do que você não deve fazer. Você sabe muito bem. Não estamos tratando aqui com crianças. Somos adultos, somos servos do Senhor. E eu quero dizer a todos vocês nesta noite aqui, eu preciso me aproximar mais de Deus. Sabe por quê? Tem sacerdote gritando, tem sacerdote gemendo, tem sacerdote chorando em voz alta, tem sacerdote que enquanto você está passando as madrugadas aí, olhando talvez o que não deve, envolvidos em tanta coisa, tem gente com o joelho dobrado orando pela tua vida, para que Deus tenha misericórdia. Mas tem uma coisa, tem que ser geral. Tem que ser geral. Versículo de número 15. Tocai a buzina, santificai o jejum. Versículo 16. Congregai o povo e santificai a congregação. Aí olha só que coisa linda aqui. Isso aqui é bonito demais. Ajuntai os anciãos. Cadê os anciãos? Tem ancião aí. Ajuntai os anciãos. Eu estou velho, pastor, já dei o que tinha que dar. Ei, você é bobo, rapaz. Você vai ver a promessa que eu vou te trazer aqui daqui a pouco. O que vai acontecer com os velhos, com os anciãos? Tem coisa boa para você ainda. Se está vivo, tem esperança. Se está respirando, Deus tem trabalho a fazer. O meu cabelo está branco, mas o espírito vai ser renovado. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, foi lido aqui pela irmã Rosângela, eles renovarão a sua força, porque o que faz renovar não é a jovialidade da juventude, mas o Espírito de Deus que habita na nossa vida. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Pastor, peraí, isso é apelo. Está aqui. E os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. A convocação aqui é muito séria. Eram os animais do campo, eram os anciãos, eram os de menos idade, eram os que mamam, eram aqueles que estavam em lua de mel. Para tudo. O momento é sério. Não tem mais o que prover para a nossa vida. Não tem mais sustento, não tem de onde tirar. Eu preciso de um milagre. E tem gente que está com dificuldade de fazer isso, irmãos. Mas há um clamor, há uma convocação da parte de Deus para a sua igreja nesta noite. É tempo de renovo. E já que os princípios são o mesmo, eu tenho que me reportar ao passado, como foram a vitória daqueles que são considerados heróis da fé. Perseveraram no Senhor, permaneceram fiel a Deus, continuaram realizando a obra de Deus, e o Espírito do Senhor trouxe força, trouxe aquilo que eles precisavam para eles serem considerados como heróis da fé e exemplo para a nossa vida. Anciãos, meu Deus, renovo para jovens, criança de peito, noivo, meu Deus, pastor, isso é pesado. Não, irmãos, a recompensa vai ser muito melhor do que uma noite de prazer. A recompensa é muito maior. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui muito interessante. Os anciãos são convocados. Quando eu falo de ancião, eu estou falando de experiência. E deixa eu falar uma coisa aqui. Esse ano nós experimentamos 2 irmãs novas aqui junto com a liderança. A irmã Cláudia já vem há algum tempo aí lutando. Sabe o que são isso aqui, irmãos? São brotos. E brotos precisam ser cuidados. E deixa eu falar aqui, ano difícil. Irmã Cláudia destrambelhou o joelho.
Operou um, ficou no estaleiro há algum tempo, está com outro ruim também, vai ter que operar. Irmã Dilene, apareceu um danado no esporão no pé. Deixa eu falar, você me chamou de meu amor e eu tenho que falar o que está acontecendo. Apareceu um esporão no pé, o joelho deu derrame, a carne do coxinho do pé desapareceu, e está em vista também de ter que passar por cirurgia. E eu fico olhando, Jesus, o que está acontecendo, Senhor? Aquelas pessoas que nós sentimos direção de começar a incentivar. E tem uma coisa, mas tem anciãos aqui que pode pegar esse pessoal novo. Irmã Betânia está começando agora, ou talvez assim, tão tímida ainda, mas é broto que tem que ser cuidado. E tem pessoas aqui que são anciãos, já tem história nesse negócio aqui. Pega junto e ajuda, pega junto e não deixa cair, pega junto e incentiva, pega junto e não deixa desanimar. E às vezes se fala, não, eu vou parar, mas não vai parar, não sabe por quê? Porque aquele que chamou, aquele que prometeu é poderoso para mudar todo e qualquer tipo de situação. E hoje eu começo a entender algumas coisas. Irmã Abigail está por aí, não está? Sabe por que o câncer não te levou? Para você ajudar esses brotos novos que estão começando agora. Irmã Rosângela, sabe por que a senhora não ficou lá no São Sebastião? Contou para mim, agora eu uso a meu favor. Porque tem que ajudar os brotos novos que estão surgindo aí. E se não ajudar, pastor, oh meu Deus, oh meu Deus, a chuva pode parar de cair. Isso aqui é sério. É sério. Sabe qual a maior satisfação de um obreiro? Sabe qual a satisfação que anda permeando o meu coração? A hora que eu saí da Vista Alegre, pastor Cláudio, que tenha surgido brotos aqui, brotos tenros, que serão cuidados, que serão orientados e que darão continuidade a esta obra. Brotos que compartilham da mesma essência, compartilham do mesmo princípio. Brotos que não estejam preocupados com inovação, mas sim com o renovo da parte de Deus. E o broto tem que ser cuidado. Agora tem broto que está surgindo por aí, irmão, que está já nascendo atrofiado, mas o Senhor da seara, aquele que é o ceifeiro, aquele que é o dono da vinha, Ele tira aquilo que não presta e vai crescer só coisa boa, crescer só coisa boa, crescer só coisa boa. Oh, um jejum de santificação ao Senhor. Porque que Deus me trouxe até aqui? Foi para te ajudar, para cuidar de brotos novos que estão surgindo aqui, porque tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo. Me perdoe até as irmãs de entrar numa particularidade tão grande da vida de vocês, mas eu não tenho problema com isso que elas contaram aqui. Jesus curou do câncer, Jesus tirou do lugar de leite de morte e colocou aqui, e outras tantas, irmã Luzia, irmã Lourdes, todas as outras que passaram. Cuidem desses brotos novos que estão surgindo, brotação nova. Sabe por quê? Se Jesus não voltar, eu não vou ficar para semente. Essas irmãs estão aí hoje a todo vapor, mas não ficarão para semente. Mas a obra do Senhor não para. A obra do Senhor não para. A obra do Senhor não para. Aleluia. E a partir disto aqui, o versículo 17 mais uma vez é confrontado os ministros e sacerdotes, quando ele diz assim: chorem ministros e sacerdotes entre o alpendre, a porta de entrada, e o altar. Há um comprometimento, tem que haver um comprometimento para que haja renovo, para que haja renovo, para que Jesus volte a salvar, para que o batismo com o Espírito Santo seja uma realidade, para que dons espirituais sejam ministrados na igreja com frequência. Precisa haver renovo, tem que haver renovo. E da onde vai partir isso? Meu querido irmão, meu querido obreiro, quem quer comprometido está aqui junto com a gente. Parte de nós, parte de nós, parte de nós. E nós vamos chorar, nós vamos clamar, nós vamos falar, e Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, Deus vai trazer renovo. Aleluia. E a partir desse versículo aqui, a mensagem muda, pastor Júnior. Até aqui eu estou falando de desolação, aqui eu estou falando de terra seca,
Aqui eu estou falando de falta de chuva. Oh meu Deus. Mas quando eu chego no versículo de número 23, depois que tem sacrifício, depois que tem entrega, depois que os servos de Deus se levantam sobre os seus joelhos, oh, como eu aprendi a amar essa expressão, a coisa começa a mudar de figura. Aí ele diz assim: ei, vós filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vai abrir as comportas do céu e vai derramar de novo chuva, chuva temporã e chuva seródia. Que é isso, pastor? Temporã e seródia se referem a chuvas fora de tempo. A temporã vem antes. Chuvas torrenciais, chuvas fortes, chuvas que muitas vezes promovem até inundações. E a seródia vem depois, ainda que fora de tempo, mas vem depois. Mas ela é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Mas deixa eu compartilhar um negócio sério contigo aqui. Está pensando que é só os ministros chorar entre o alpendre e o altar, se santificar, que você vai ficar aí assim, ó, e a chuva vai cair, e daqui a pouco você vai ver a brotação nova surgir? Não é tão simples assim, não. Irmã Raquel, quando passa-se um período muito grande sem chuva, tem gente que já entendeu. Quando a chuva vem, pastor Cláudio, dá medo, causa destruição, causa inundação. Mas por causa da oração dos ministros e sacerdotes da casa do Senhor, Deus vai encher crente de coragem aqui. E tem uma coisa, eu entendo agora porque que Salomão diz lá que quem olha para o tempo não planta e também não colhe. Quem olha para a densidade da nuvem vai ficar parado. Ei, mas Deus vai levantar gente aqui nesta noite, pessoas corajosas, pessoas que não se intimidarão com os raios, com os trovão, com os relâmpagos, ou com a intensidade da chuva. E ele vai falar: ei, já que Deus mandou chuva, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Sabe por quê? Porque tem promessa. E qual a promessa, pastor? As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto, de vinho e de óleo, e eu vou restituir os anos que o gafanhoto comeu. E o renovo, pastor, está onde? Está no versículo 28. E aqui eu encerro a palavra desta noite. Aleluia. Coloca para mim aqui, Ogílio, o versículo 28 de Joel, capítulo 2. Por favor, me ajude aqui, que a gente começa a encerrar isto aqui. Aleluia. E quando a chuva de Deus descer sobre a terra, quando muitos lugares foram inundados, mas que o povo começar a semear, o versículo 27, a última frase diz assim: e o meu povo nunca mais será envergonhado. 28, por favor. Olha que coisa linda, irmã Rosângela. E há de ser que depois de quê? Depois de ter passado na prova, mas você sentir a realidade e voltar para os pés do Senhor, voltar aos pés do Senhor, dedicar um dia a Ele, santificar a sua vida, ou decretar proibições da tua vida, que não vai ser para um dia, não, vai ser para nunca mais fazer. O salmista diz no Salmo 33, que bom para mim é aproximar-me do Senhor. Pus a minha confiança no Senhor, no Deus de Israel, e Ele não me desamparou. Aleluia.
Eu vou proibir na minha vida aquilo que me afasta de Deus. Eu vou proibir na minha vida aquilo que atrapalha a minha comunhão com Deus, Davi. Eu vou colocar como um mandamento perpétuo na minha vida: se me afasta de Deus, não é bom para mim. Eu elimino isso da minha vida. Que o Senhor seja repreendido. Eu estou olhando para determinadas coisas da minha vida, como o povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho aquele dia, eles ouviram a palavra do Senhor e ele disse assim: esses inimigos que vocês veem hoje, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Se você estabelecer proibição na tua vida e falar nunca mais eu faço isso, o Espírito de Deus vai se apoderar. E há de ser, coloca aí por favor, Gile, e há de ser que depois, oh meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos, ancião, quem diz que está acabado, está não, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluia. E eu quero te convidar nesta noite para você começar a se lembrar de algumas coisas interessantes. Aleluia. Eu não quero aqui promover emoção em ninguém, mas depois da situação de trevas, depois da situação de dificuldade, mediante um posicionamento que eu tenho que ter como pastor, como crente, como obreiro, um posicionamento que você tem que ter como servo de Deus. O Espírito do Senhor vai ser derramado. Ei, hoje é festa de irmãs. Eu me lembro, festa de irmãs era marcada por um derramamento de poder. Ei, pode puxar aí, por favor, em nome de Jesus. Esta noite eu quero que você que está entendendo esta palavra, é tempo de renovo, não é tempo de inovação, mas a fonte é a mesma, a origem é a mesma, a essência é a mesma. Aleluia, aleluia. E eu quero entender que Deus vai fazer. Oh, aleluia. Eu quero te convidar a estar de pé agora. Aleluia, 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 aleluia. A vida nunca tive motivos pra chorar. Tem hora que é tão difícil, tem hora que é tão complicado, tem hora que parece que a gente não vai nem aguentar. Mas o meu Senhor tem resposta para a nossa vida. O meu Senhor tem resposta para nós. Aleluia, aleluia. Mas não foi bem assim. No deserto atravessei, com fé doendo. Aleluia. Tem hora que fura, tem hora que dói, tem hora que machuca, mas tem uma coisa: vale a pena, vale a pena servir ao Senhor. Vou morrer nesse caminho. Aleluia. Você está vivo? Mas quando eu pensava só não, Ele está contigo. só, Aleluia, aleluia, aleluia. O Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez. E palavras de conforto lhe dizia. Oh, só lembra. Lembra da nuvem de dia, Foi ele. Lembra da coluna Foi de ele. fogo, fui eu. Os antigos vão vi dizer, pedras os anciãos vão jogar dizer: Ele pra nos você. guardou, Ele nos sustentou, Ele nos Lembra guiou, do maná Ele nos do protegeu. céu, fui eu. Aleluia. Lembra do caminho